Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Começamos mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. A live de ontem eu não consegui deixar aqui no Instagram, mas ficou salva no YouTube. Então, se você não assistiu ela por aqui, te convido a ir lá no YouTube, porque tá muito boa, muito boa. Todos os dias é um momento novo de aprender, de crescer, de nos edificarmos. E compartilhar isso realmente tem sido muito bom, muito gratificante, né? Nós estamos no dia 194 já, como tá passando rápido, né? Daqui a pouco já é o final do ano, daqui a pouco já estamos na casa dos 60. Aí vai ser bom. Estamos aqui na série Códigos do Reino, aprendendo aqui sobre tudo aquilo que o Espírito de Deus ele mostra em algumas histórias da Bíblia. E estamos aqui especificamente no livro de Josué, onde estamos estudando aí a conquista da Terra Prometida. E hoje eu quero compartilhar com você Josué capítulo 4, versículo 10 ao 18. Bora lá? Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo, segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué. E o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra. À frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia ordenado e orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a batalha marcharam diante do Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles o respeitaram durante toda a sua vida, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor falou a Josué: ordena aos sacerdotes que transportem a arca do testemunho, as tábuas da aliança que podem se retirar do Jordão. E prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que os seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens do rio, de ambos os lados do rio. Bom, esse daqui foi um dos primeiros milagres, podemos assim dizer, com Josué na frente, né? Josué na frente do povo. E o interessante é que essa foi uma grande oportunidade para que Deus ele mostrasse a mão dele, né? Que estava ali acompanhando Josué nas suas decisões, nas ordens que ele estava dando ali para o povo, e mostrou exatamente aquilo que a vontade dele ali na vida de Josué e na vida do povo, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe. A maneira como o povo atravessou o Rio Jordão foi diferente de como atravessaram lá no Egito. Por quê? No Egito, embora as pessoas elas conhecessem a Deus, elas ouvissem falar de Deus, muitos deles não tinham uma aliança com Deus, não tinha ali a presença de Deus ali vívida na sua vida. Então, eles só ouviam falar daqui do Deus Todo-Poderoso que tinha uma promessa na vida de Abraão, Isaac e Jacó, que eram seus antecedentes. Então, naquele momento, Moisés ele precisou colocar o cajado ali no mar para que ele se abrisse. Então, precisou ali de uma ação de Moisés para que Deus ele pudesse agir posteriormente. Nesse momento aqui, onde nós estamos no Rio Jordão, o povo já tem uma aliança feita com Deus. Eles
tiveram ali uns momentos anteriores, né, de uma construção ali de um relacionamento com Deus, onde eles tinham ali a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, né, e tinha sacerdotes já montados, tinha assim toda uma equipe, uma estrutura que servia para adoração e sacrifícios a Deus. Então, nesse segundo momento, aquelas pessoas, elas tinham ali um compromisso com Deus, uma aliança com Ele, e elas dependiam exclusivamente e 100% de Deus para poder atravessar ali o Rio Jordão. E o mais interessante de tudo isso é que, para que o mar se abrisse, a presença literalmente de Deus, ela precisava estar ali no meio do mar, não, desculpa, no rio. Para que o rio se abrisse, eles precisavam, a presença de Deus precisava estar ali no meio, né? Essa foi a orientação. E de que forma que a presença de Deus estava ali no meio do rio? Através da Arca da Aliança. Então os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança e ficaram bem ali no meio, né? Então, à medida que eles foram andando, o rio foi se abrindo, eles ficaram bem literalmente no meio do rio, e quando eles fizeram isso, abriu-se uma parede bem parecida com a do Egito, né, com o do Mar Vermelho. Abriu-se uma parede de 2 lados e o povo começou a passar ali em terra seca. E enquanto a presença de Deus estava ali no meio, estava ali no meio do rio, né, em terra seca, claro, aquelas pessoas, elas conseguiram passar, todos conseguiram atravessar sem se machucar, sem se molhar, sem se prejudicar, não, a terra estava totalmente seca. E dessa vez também não tinha ninguém perseguindo eles, né, como tinha lá no Egito. E depois que o Senhor viu, né, que todo mundo viu que todas as pessoas já tinham passado, o Senhor pediu para que os sacerdotes que estavam carregando a Arca da Aliança, eles saíssem também do rio, depois que a última pessoa passou, e aí o rio ele se fechou, né? E é interessante tudo isso porque nos mostra o quão dependente de nós somos de Deus, né? Existem situações na nossa vida que precisamos sim tomar uma primeira atitude, precisamos sim fazer, entrar em movimento como Moisés precisou fazer, né? Colocar o cajado lá no rio, no mar, para que se abrisse, mas existem momentos que nós precisamos esperar em Deus, como aconteceu no Rio Jordão. Aquelas pessoas, elas dependiam exclusivamente de Deus, e o fato dos sacerdotes carregarem a presença de Deus, que era representado pela aliança, né, colocar ali no meio do rio, significava justamente isso, a presença de Deus naquele lugar. E eles precisavam confiar que ao acontecer aquilo dali, enquanto a presença de Deus estivesse ali, o rio continuaria aberto e eles conseguiriam atravessar. Era uma questão de confiança, né, na aliança que eles tinham com Deus. Então Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus que sempre cumpre aquilo que Ele promete. E se Ele te deu algo para fazer, se Ele te deu algo para uma missão para você realizar, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você em todo o processo, né? Às vezes a gente passa por tantas lutas, por tantas provas, e às vezes a gente acaba esquecendo o motivo de tudo aquilo, né? O motivo, por que que eu tô aqui? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu cheguei até aqui? Como é que eu faço para ir para o próximo nível, para a próxima fase, né? E às vezes a gente acaba duvidando da nossa capacidade, a gente acaba duvidando de quem nós somos, acaba duvidando daquilo que o Senhor tem para nós, quando na verdade o nosso principal papel é confiar nele. Aquelas pessoas, elas precisavam realmente confiar que Deus ia cuidar de todas elas, porque se Ele não cuidasse, elas com certeza morreriam afogadas, né? O rio não fala que é a dimensão desse rio, mas provavelmente era um rio bem grande, não era tão simples assim, porque precisou de fato com que ele se abrisse para que as pessoas conseguissem atravessar ali. Quando nós confiamos na presença de Deus, na mão poderosa de Deus, nós temos algo dentro do nosso coração que se chama paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que nos faz passar pelas preocupações, que nos faz passar pelos desafios, que nos faz passar pelo impossível. E mesmo assim a gente continua crendo, continua confiando que Ele realmente está com você. Então, existem momentos em que você vai precisar usar a força do seu braço mesmo para poder agir, para poder se movimentar. Mas existem outros momentos que a mão de Deus, a força de Deus é que vai estar no direcionamento, é que vai estar ali conduzindo toda a situação e é que vai realmente te ajudar a sair de onde você está e te levar para outro lugar.
te levar para outro nível, né? A promessa que eles tinham era justamente conquistar a terra prometida. E antes disso acontecer, eles já precisavam confiar na mão de Deus. Eles já precisavam mostrar ali que aquela aliança que eles construíram lá no deserto era uma aliança real, era uma aliança verdadeira. É tipo assim, quando você confia, quando você acredita, quando você faz aquilo que precisa ser feito, Deus vai lá e faz a parte dele. Né? Lá em Mateus fala, né, tudo aquilo que nós pedirmos, isso será feito. E aí as pessoas falam assim, mas eu peço tanta coisa e nada acontece. Eu acredito que isso está muito relacionado à fé. A fé de que aquilo dali pode se tornar possível. A fé de você acreditar que mesmo você não enxergando, mas você pode estar sentindo aquilo dali, pode estar percebendo aquilo dali e no momento devido, no momento que há tempo para todas as coisas, né? Então, no momento certo, realmente aquilo dali vai se concretizar. Mas precisa da fé. E a fé é acreditar naquilo que não se pode ver. E isso é um desafio muito grande porque a maioria de nós queremos ver para crer, né? Nós queremos ali tocar, nós queremos perceber, nós queremos sentir, nós queremos tá ali, nós somos muito sensoriais, né? Então tudo aquilo que a gente quer acreditar, nós precisamos ali pegar e ver e se a gente não estiver vendo acontecer, aí vem a dúvida, vem o questionamento, vem a preocupação. E é justamente nesse momento que vem esses sentimentos de dúvida, de preocupação, é que a bênção acaba se afastando mais, acaba se distanciando mais. E aquilo que demoraria pouco tempo para você alcançar, começa a demorar mais tempo ainda. É necessário que venhamos confiar na mão poderosa de Deus, para que em tempo oportuno, né, Ele nos exalte, né? Então, Ele fala assim, que abra mão da vossa ansiedade, abra mão de você mesmo e confia em mim. Né? Deus, ele fala muito isso, que é pra gente confiar nele. E existem situações que a gente acaba esquecendo da grandeza de Deus, a grandeza que ele tem nas nossas vidas. Sabe, ele já ajudou a gente de vários momentos e aí quando aparece outra situação e aí a gente às vezes esquece que o mesmo Deus que nos ajudou naquele momento é o mesmo Deus que vai nos ajudar agora. Quando ele fala, estarei convosco em todos os momentos até a consumação dos séculos, isso é literalmente em todos os momentos. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer nos momentos de luta, nos momentos de prova, que o Senhor está ali conosco. A gente pode não perceber naquele momento a vontade dele, mas todas as lutas, todas as provas são para gerar perseverança. E a perseverança, ela gera fé. E a fé faz você conquistar o impossível. Então, que nessa manhã maravilhosa, você venha se lembrar da mão poderosa de Deus. A mão que pode realmente, a presença dele que pode te tirar da situação em que você vive hoje. Michele, mas eu não sei, eu não acredito, eu não tenho fé. Alimente-se da fé, alimente-se dele, tenha esperança. Comece a lembrar de tudo que aconteceu com você até aqui. Comece a olhar para as pequenas coisas da vida, da natureza, como ela é abundante. Você já prestou atenção nos matos, aqueles matos que a gente que cresce na frente da casa ou atrás, no quintal, em algum lugar? Quanto mais você tira ali, não demora muito tempo, eles crescem. Que é até uma irritante isso, mas se você parar para pensar, essa é a abundância que existe na natureza. Sabe, não existe falta, existe abundância. E por mais que aquele mato feinho, né, seja arrancado, ele volta a crescer. E muito mais bonito, muito mais verde. Pode ser que não seja tão bonito quanto outras plantas que a gente está acostumado a ver. Mas ele continua crescendo, mesmo a gente arrancando dali. E isso tem muito a nos ensinar. Sabe, quando você passa por uma luta, passa por uma prova, você às vezes fica na rasteira mesmo, mas você pode se levantar. Se uma planta, que é algo tão simples, Deus faz com que ela venha se rejuvenescer, né? Todos os dias, venha crescer ali de forma abundante. Imagina você, imagina a sua vida, imagina você que é a imagem e semelhança do Senhor. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa viver isso, sabe? De acreditar que o Senhor realmente está com você.
que Ele está cuidando de todo o processo, que Ele está cuidando de você. Mas você precisa realmente se mover, né? Fazer a sua parte. Mas existem outros momentos que você precisa só confiar. Diante daquela situação de olhar um rio e precisar atravessar ele para chegar do outro lado, para o povo era uma situação difícil, desafiadora, talvez até impossível. Eles não tinham barco, eram muito mais de 40 mil pessoas ali. Tinha muita gente, tinha criança, tinha animal, tinha muita coisa. Não dava simplesmente para atravessar assim do nada, só nadando. Então, o que a gente percebe? Que diante de uma situação impossível, diante de uma situação em que realmente você não pode se mover, você não pode fazer acontecer, o Senhor vai fazer. O Senhor vai cuidar. Você precisa confiar nele. Nós precisamos confiar nele em todos os momentos, porque aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Aquilo que eu não posso enxergar com os meus olhos materiais, o Senhor já pode ver lá na frente. E Ele vai cuidando de nós. Ele vai nos sustentando, vai nos mostrando a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso que nós precisamos nos renovar todos os dias, renovar a nossa fé, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, estar em contato com Deus diariamente, para que a nossa vida seja transformada. Para que nos momentos de dificuldade, nos momentos impossíveis, nós possamos contar de fato com Ele ali, nos ajudando, nos orientando e nos dando ali a vitória, né? A liberdade, assim como Ele deu para o povo. Amém? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Como Tu és bom, Senhor. E por isso nós Te damos graças. Glorificamos o Teu nome, Te exaltamos e declaramos que nós somos completamente dependentes de Ti. Que o Senhor, meu Deus, venha alimentar a nossa fé e venha estar conosco, meu Deus, nos momentos em que nós mais precisamos, nos momentos, meu Deus, em que é impossível para nós. Mas a Tua palavra diz que para Ti nada é impossível. E nós cremos nisso e precisamos viver isso. Que o Senhor venha nos mostrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa e amanhã estaremos aqui juntos novamente às 6h27, tá bom? Beijão!